E aí, pessoal, bem-vindos à Escola de Nivelamento Professora Maria Cristina Helmaster. Me chamo Melquisedeque, mas o pessoal me conhece como Melk. Eu fiquei aí com a segunda parte, né, de Geometria Analítica. Aí vamos verificar, né, sistema de coordenadas e verificar também distância entre dois pontos. É importante a representação gráfica do produto cartesiano, né, o R2, justamente para verificar a métrica usual, né? O que é que dizer isso, né? É como medimos a distância entre dois pontos. Então, assim, o plano cartesiano ele foi justamente criado para representar graficamente pares ordenados x e y de números reais. Então, identifica-se então cada ponto de um plano com suas coordenadas em relação a um sistema que consiste de duas retas orientadas. Uma aqui horizontal, que é o eixo X, e outra aqui na vertical, que é o eixo Y. A intersecção dessas duas retas aqui é dita a origem do sistema. Então, cada eixo, né, ele é denominado de uma certa maneira aqui, que no caso o eixo horizontal ele é denominado então como o eixo das abscissas. Já o eixo vertical, que é o eixo Y, ele é denominado como o eixo das ordenadas. Então assim o plano cartesiano, ele fica dividido em 4 regiões, né? Onde o primeiro quadrante aqui ele vai ficar justamente acima do eixo X e do lado direito do eixo Y. Já o segundo quadrante ele vai ficar acima do eixo X e do lado esquerdo do eixo Y. O terceiro abaixo do eixo X e do lado esquerdo do eixo Y. Já o quarto quadrante abaixo do eixo X e do lado direito do eixo Y. Então, assim, o plano cartesiano ele é chamado de plano numérico, pois estamos associando cada ponto do plano a um par ordenado de números reais, x e y. E o sinal de x e de y ele vai depender exatamente do quadrante onde o ponto estará situado. No primeiro quadrante, o x, tanto o y, assumirá valores positivos. Já no segundo quadrante, o x assumirá valor negativo, já o y assumirá valor positivo. No terceiro quadrante, tanto x como y assumirão valores negativos. No quarto quadrante, x assumirá valor positivo e o y negativo. Vamos lá, é meio cansativo e tal, a gente pode até se confundir um pouco, mas vamos lá se concentrar, que a gente não perde o raciocínio. Então, o plano cartesiano, né, como eu tinha dito, ele é associado o ponto, né, do plano a um par ordenado de números reais, x e y, e uma representação aqui que a gente poderia dizer aqui de um ponto genérico, ele é representado com o x e com o y. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui esses pontos aqui, né, estão aqui no primeiro quadrante, então esse ponto B. Perceba que esse ponto B aqui, ele tem coordenada x igual a 2 e y igual a 2. Já no segundo quadrante, né, esse ponto E assume os valores x igual a menos 3 e y igual a 1. É interessante falar que para se identificar o ponto aqui, você pega, no caso, a coordenada x, aqui é menos 3, e traça uma reta. Tanto no y, do mesmo jeito, a gente passa uma reta. E a intersecção dessas duas retas é onde a gente localiza o ponto. Vamos em frente. No terceiro quadrante aqui, verifica-se aqui esse ponto H, que a gente tem as coordenadas x igual a menos 2 e y igual a menos 2 também. E sempre respeitando os sinais, tanto de x como de y.
E continuando aqui, tendo o raciocínio análogo aqui, então o quarto quadrante vai ser do mesmo jeito aqui. O ponto vai ser representado por um x, por um y e respeitando aqui os sinais. Por exemplo, esse ponto L, ele tem x igual a 1 e o y igual a menos 1. É fácil ver que, como aqui é a origem do sistema, x aqui assume valores positivos e aqui os valores negativos. O y vai assumir valores positivos aqui e aqui embaixo valores negativos. Como falamos no início lá sobre a questão de uma métrica assim usual, a que estamos interessados aqui no momento é encontrar a distância entre dois pontos. Verifica-se que quando a gente tem um ponto e um outro aqui e traçado uma certa reta e essa reta é paralela a um eixo, a medição aqui é fácil. Do ponto A até o ponto B, a gente verifica que são 2 unidades. Então, do mesmo modo, se esses dois pontos traçado uma certa reta, essa daqui for paralela também ao eixo Y, a métrica também será fácil. Nesse caso aqui, por coincidência, também é igual a 2. A questão é a seguinte: se temos aqui, por exemplo, ponto H e um ponto B, e a gente quer calcular essa distância. Perceba que essa distância aqui, ela não vai ser traçada uma reta aqui, não vai ser paralela a nenhum dos eixos. Então é onde a gente utiliza-se da trigonometria, em específico o teorema de Pitágoras, onde a gente verifica que aqui eu tenho um ponto A, cujas coordenadas é x1, y1 e o B igual a x2, y2. Eu tracejando uma reta paralela a x e outra a y, eu verifico que é formado um retângulo, um triângulo retângulo, certo? Então a gente aplicando Pitágoras, a gente verifica que a hipotenusa, que vai ser exatamente a distância, será a distância, que será a soma dos quadrados dos catetos, onde esses catetos serão x2 menos x1, tá aqui, elevado ao quadrado, e o outro cateto será y2 menos y1 elevado ao quadrado. Manipulando essa expressão, colocando raiz nos dois membros, a gente acaba encontrando a equação, da distância entre dois pontos. Vamos fazer um exercício agora. O exercício pede o seguinte: calcule a distância entre os pontos A, x igual a 1, y igual a 1 e B, x igual a 5, y igual a 4. É trivial aqui, né? Vamos lá, um dos catetos vai ser o seguinte, aqui, em relação a x, um dos catetos será 5 menos 1, já coloquei aqui na expressão, e o outro cateto será 4 menos 1. Então, a gente, seguindo em frente, aqui a gente tem que a distância de A a B é igual a raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado, que vai dar raiz quadrada de 16 mais 9, que dá raiz de 25, e a gente acaba encontrando a distância de A até B, que é igual a 5. Evidentemente que essa expressão aqui ela vai me dar um valor positivo e negativo, mas como estamos tratando de distância, a gente utiliza-se apenas o valor positivo. Por hoje é só, pessoal. Vamos nos preparar para a segunda aula aí e até a próxima.